A paz do Senhor, irmã Tânia. Estou sendo ouvido? Amém, amém. A turma hoje parece que está meio devagarzinho, né? Vamos dar uma recordadazinha até eles acabarem de chegar. A irmã se lembra de que na aula passada nós terminamos o estudo dos termos integrantes. Nós havíamos estudado os termos essenciais, depois estudamos na aula passada os termos integrantes, e hoje nós vamos terminar os termos da oração estudando os chamados termos acessórios. Nós vamos voltar um pouquinho nos chamados termos essenciais e termos integrantes. A oração é formada por pedaços, por partes, por tomos. Esses tomos, partes ou pedaços são denominados de termos da oração. Alguns desses termos são muito importantes. Tão importantes que, se retirados da oração, esta deixa de existir. É o caso, por exemplo, dos chamados sujeito e predicado, que são os dois termos essenciais que existem. Termos essenciais, sujeito e predicado. Você não pode retirar da oração nem o sujeito, nem o predicado. Daí o nome termos essenciais, porque eles fazem parte da essência da oração. A paz do Senhor, irmão Diego, bem-vindo. Diego presente. Muito bem. Bom, quando estudamos termos essenciais, estudamos, como já dissemos, sujeito e predicado. O que é um sujeito? Dissemos que sujeito é tudo aquilo que se declara de quem ou de que se declara alguma coisa. João chegou bem. Eu estou declarando alguma coisa de alguém. Estou declarando de quem? De João. Então, João é o sujeito. Demos até uma dica para achar o sujeito. A gente faz a pergunta o que ou quem sempre antes do verbo. Quem chegou ontem? Resposta, João. Então, João é o sujeito. Classificamos os sujeitos em simples, composto, indeterminado e inexistente. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. No caso desse exemplo, João chegou ontem. Tem apenas um nome, apenas um núcleo, apenas um substantivo. Sujeito composto é quando ele possui dois ou mais núcleos. João e Maria chegaram bem. Quem chegou bem? João e Maria. Analisamos também o segundo termo essencial da oração, chamado de predicado, e definimos como sendo tudo aquilo que resta quando se tira o sujeito, ou então também tudo aquilo que se declara do sujeito. João e Maria chegaram bem. Eu estou declarando do sujeito João e Maria alguma coisa, estou declarando que eles chegaram bem. Então, chegaram bem é o predicado. Em uma oração, você retira o sujeito, todo o resto que sobejar chama-se predicado. Esse predicado é classificado em verbal, nominal e verbo nominal. Então, nós temos três tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal. Quando um predicado é verbal? Quando o verbo
é o núcleo desse predicado, é a parte principal, é a palavra principal da oração. Esse predicado é verbal. Quando um predicado é nominal? O predicado é nominal quando o verbo não é a parte principal, mas a parte principal é o nome. Daí o nome predicado nominal. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal, representado pelo verbo, e um núcleo nominal, representado por um nome. Para entendermos esses três tipos de predicado, nós transmitimos para vocês a matéria chamada predicação verbal. E afirmamos que, na língua portuguesa, todos os verbos que nós encontramos estão classificados em de ligação, intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos ou bitransitivos. Então, 5 classificações. Todos os verbos se encaixam numa dessas 5 classificações. Ou eles são de ligação, ou eles são intransitivos, ou transitivos diretos, ou transitivos indiretos, ou então bitransitivos, que é a mesma coisa que transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. O que é um verbo de ligação? É um verbo que serve apenas para ligar. Ele não é o mais importante da oração. Então, quais são os representantes principais dos verbos de ligação? São os verbos ser e estar. Por exemplo, João está cansado. O verbo aí é estar. A palavra cansado, que é morfologicamente um advérbio, é muito mais importante do que o verbo estar. Eu posso retirar o verbo estar e, mesmo assim, a oração continua tendo um certo significado. Então, verbo de ligação serve apenas para ligar e pode ser substituído por ser ou estar. Pode ser continuar, permanecer, andar, mas eu sempre posso substituí-lo por um verbo de ligação, por 2 verbos de ligação chamados ser ou estar, ou um ou outro. Muito bem. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que já possui sentido próprio. Ele não precisa de complemento. Ele não está em trânsito. Por exemplo, nadei ontem. Quando eu digo nadei, você já entendeu o que eu quis dizer. Eu não preciso complementar com coisa alguma. Então, o verbo nadar aí é intransitivo. Ele tem sentido próprio. Não precisa de complemento. Ele não está em trânsito. O que são verbos transitivos? São os verbos que estão em trânsito, não possuem sentido próprio. Eles exigem um complemento. E esse complemento pode vir ligado a esse verbo, que é transitivo, ou diretamente, ou através de uma preposição. Então, daí eu ter os verbos transitivos diretos, são aqueles que não possuem sentido próprios, eles precisam de um complemento, e esse complemento se liga a ele, o verbo, de modo direto, sem a presença de uma preposição. Por exemplo, eu quero maçã. Esse verbo querer aí é um verbo transitivo, porque ele não é completo. Se eu disser assim, eu quero, você vai quero o quê? Aí a resposta é maçã. Então a palavra maçã está completando o sentido do verbo querer. E esta palavra maçã está ligada ao verbo diretamente, sem a presença de uma preposição. Depois nós temos os chamados verbos transitivos indiretos. São aqueles verbos que exigem um complemento, mas esse complemento liga-se a ele de forma indireta, isto é, através de uma preposição, entre o verbo
e o complemento, existe uma preposição. Por exemplo, preciso de Deus. Esse verbo precisar é transitivo. Quando você fala eu preciso, surge logo a pergunta, precisa de quê? Aí eu vou responder, de Deus. Esta expressão de Deus é o que responde a pergunta quem, depois do verbo. Preciso de quem? De Deus. De Deus, então, é o que está completando o sentido do verbo precisar, no sentido de necessitar. E a palavra Deus, esse complemento Deus, está ligada ao verbo, mas através de uma preposição. Por isso, esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. E o que é um verbo bitransitivo? É um verbo que, ao mesmo tempo, pede dois complementos. Um que a ele se liga diretamente e um outro que a ele se liga indiretamente. Então, um verbo bitransitivo é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pede esses dois tipos de complemento. Muito bem. Depois nós vimos os chamados termos integrantes da oração. São aqueles termos que são importantes também na oração, mas não tão importantes quanto os essenciais, porque, na verdade, eles podem ser dispensados e, mesmo assim, a oração continua a valer, continua a existir. Muito bem. Quais são os termos integrantes que nós temos? Nós temos os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, são 3 complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. O que é um complemento verbal? É aquilo que completa o sentido de um verbo. Por exemplo, quero maçã. Esse verbo aí a gente já sabe, é transitivo direto. Ele pede um complemento chamado objeto direto, que é maçã. Então, maçã é um complemento verbal, chamado objeto direto. É objeto direto porque ele se liga ao verbo sem a presença de uma preposição. Preciso de Deus. Preciso de quem? De Deus. A expressão de Deus é um complemento verbal. Só que esse complemento verbal se liga indiretamente a um verbo chamado transitivo indireto. Esse complemento leva ao nome de objeto indireto. Então, objeto direto e objeto indireto são complementos de verbo, ou complementos verbais, são termos integrantes. O outro termo integrante é chamado complemento nominal. É aquilo que completa um nome. Tenho necessidade de Deus. De Deus está completando a expressão necessidade. Quem tem necessidade de quem? Resposta, de Deus. Essa expressão de Deus está completando o sentido não de um verbo, mas de um nome, porque necessidade é um substantivo, é um nome. Por isso, complemento nominal. E o agente da passiva, nós dissemos que é aquele termo que pratica a ação quando a voz é a chamada voz passiva. Muito bem. E agora nós podemos começar a aula de hoje, que é termos acessórios da oração. A paz do Senhor, irmão Wesley. Bem-vindo. Wesley Castro, presente. Muito bem, muito bem. Termos essenciais são indispensáveis. Fazem parte do cerne da oração. São totalmente indispensáveis. Eles precisam estar na oração. Termos integrantes são importantes, mas podem ser dispensados. Agora, os termos acessórios, conforme o próprio nome diz, são aqueles termos que existem para dar uma moldura, para dar um apetrecho final da oração, para embelezar, para enfeitar. Mas se eles forem retirados, não farão nenhuma diferença para a oração, porque eles são apenas efeitos. Quais são esses
termos, olha aí, nós definimos, são aquelas partes da estrutura oracional que desempenham função secundária. Eles são representados pelos adjuntos e pelo aposto. Então, os termos acessórios da oração são os adjuntos, que são de duas espécies, o chamado adjunto adnominal e os adjuntos adverbiais, e o aposto. Temos, então, 3 tipos de termos acessórios, termos que funcionam como embelezamento da oração. O adjunto adnominal, os adjuntos adverbiais e o aposto. O que é um adjunto adnominal? Deixe-me aumentar mais essa tela aqui para ficar melhor para a gente. Ver se eu consigo fazer isto. O que é um adjunto adnominal? Consegui. Tirar a câmera um pouquinho. O que é um adjunto adnominal? É aquele termo que sempre acompanha o substantivo. O próprio nome diz adnominal. Está junto, está perto, está colado ao substantivo, ao nome. Nominal vem de nome. E nome é substantivo, né? Que é aquela classe de palavras que serve para nomear os seres. Então, o adjunto adnominal é aquela parte da oração, aquele termo da oração que sempre acompanha o substantivo, está ligado ao substantivo, faz referência ao substantivo. E ele, o adjunto adnominal, sempre vai determinar ou qualificar o substantivo. Olha, ele é representado pelo artigo, pelo pronome, pelo adjetivo, pelo numeral, por uma locução adjetiva e pelo pronome oblíquo átono com valor de pronome possessivo. Então, eu quero que vocês gravem uma coisa muito importante. Quando eu falo adjunto adnominal, eu preciso relacioná-lo, eu preciso ligá-lo a 4 classes de palavras. Porque essas 4 classes de palavras que eu aqui me vou referir agora, sempre funcionarão na análise sintática como adjunto adnominal. Que classes de palavras são essas? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, todas as vezes que eu tiver uma dessas 4 classes de palavras na oração, essas palavras funcionarão como adjunto adnominal. E aqui nós apresentamos mais alguma coisa. Colocamos também locução adjetiva, que tem valor de adjetivo, né? Enquadra como adjetivo. Pronome oblíquo átono, com valor de pronome possessivo. Então, pronome. Então, basta que você lembre-se de que as classes de palavras, artigo, adjetivo, numeral e pronome, sempre serão classificadas sintaticamente como adjunto adnominal. Vejam aí o exemplo. A linda manhã raiou. E nós sublinhamos a palavra linda. Morfologicamente, vocês se lembram de que linda é um adjetivo, não é isso? E nós acabamos de dizer que todas as vezes que for adjetivo, vai ser adjunto adnominal. Então, a classificação sintática do vocábulo, do termo, da palavra linda aí, por ser um adjetivo, é um adjunto adnominal. Olha o segundo exemplo. Quebro-te a cara. Olha o T aí. Quebro-te. Esse T aí, morfologicamente, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Te contigo. Isso, de segunda pessoa do singular. E esse T aí, pronome pessoal do caso oblíquo, está funcionando como pronome possessivo, com sentido de pronome possessivo.
Quando eu digo quebro-te a cara, é a mesma coisa de dizer quebro a tua cara. Olha aí, meu, teu, seu, nosso, vosso, dele, dela. Pronome possessivo. Então, esse T aí é um adjunto adnominal. E veja que ele está sempre junto com o nome. Olha o nome aí, ó. Cara. Olha no exemplo anterior. O nome é manhã. Está próximo de linda, ligado com linda aí. O terceiro exemplo. O sol da manhã é melhor. Sublinhamos aí a expressão da manhã. Isso aí é uma locução adjetiva. Eu tenho aí uma preposição, mais um substantivo. A junção disso aí, a gente dá um nome de locução adjetiva. Então, o sol da manhã é melhor. Esse da manhã, então, é um adjunto adnominal. E realmente, da manhã está junto com o nome, que é o sol, que é o substantivo. Muito bem. A paz do Senhor, irmã Mábia, bem-vinda. Mábia Gisele, presente. Mábia Gisele, presente. Muito bem. Além do adjunto adnominal, nós temos também, como termos acessórios da oração, os chamados adjuntos adverbiais. O que é um adjunto adverbial? É tudo aquilo que, em análise morfológica, que nós estudamos no semestre passado, funciona como advérbio. E recordando, o que é um advérbio? Um advérbio é aquela classe de palavras que denota sempre uma circunstância. Pode ser de tempo, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida, de conformação, de confirmação. Então, tudo aquilo que funcionar morfologicamente como sendo advérbio, em análise sintática, vai se chamar adjunto adverbial. E aí nós escrevemos aí, ó, são termos oracionais ou partes da oração representados morfologicamente pelos advérbios. E algumas características desses adjuntos adverbiais é indicarem circunstância para o verbo. Olha aí o exemplo que nós demos. Chegamos cedo. Chegamos cedo. Sublinhamos a palavra cedo. Cedo não está representando, não está mostrando uma circunstância para o verbo chegar. Em qual circunstância de tempo nós chegamos? Nós chegamos cedo. Então, esse cedo aí, morfologicamente, é um advérbio de tempo. E, sintaticamente, é um adjunto adverbial de tempo. Olha o próximo exemplo. João está aqui. Olha o verbo está. E esse aqui está representando uma circunstância para o verbo. Em que circunstância João está? Ele está numa circunstância de lugar, de localização. Aqui. Aqui é advérbio de local. De lugar. Advérbio de lugar. E, sintaticamente, aqui é adjunto adverbial de lugar. Mas, além de indicar circunstância para o verbo, esses adjuntos adverbiais também intensificam ou realçam o próprio advérbio. Por exemplo, ele é muito generoso. Ele é muito generoso. Olha aí a expressão muito, muito. Estou realçando, estou intensificando o adjetivo ou o próprio advérbio. A palavra generoso aí é adjetivo, né? É uma qualidade. E eu estou, com a expressão muito, eu estou intensificando, dando um realce maior a esse adjetivo. Então, esse muito aí é um adjunto adverbial de intensidade. E, finalmente, esses adjuntos adverbiais,
podem ser representados por advérbio ou locução adverbial. Saímos agora. Esse agora é um adjunto adverbial de tempo. Porque agora é um advérbio. Mas nós temos aí um outro exemplo. Fomos à noite. Temos a expressão à noite, com esse a craseado. Eu tenho aí uma locução adverbial. Locução adverbial. Nós fomos em que tempo? Quando nós fomos? À noite. Então, à noite é um adjunto adverbial de tempo. E, além do adjunto adnominal, além dos adjuntos adverbiais, nós temos também como termos acessórios da oração o chamado aposto. O que é um aposto? A gente já sabe. É um termo acessório. É um termo que pode ser retirado. Aposto é definido como sendo aquele termo que se junta a um substantivo ou a um pronome para explicá-lo ou especificá-lo melhor. É como se eu dissesse para vocês alguma coisa e vocês não conseguissem entender tão bem. Aí, então, eu vou me explicar melhor, acrescentando algo mais. Por exemplo, eu digo assim, a irmã Mábia acabou de chegar. Aí, suponhamos que vocês não conhecessem a irmã Mábia. E aí alguém pergunte, quem é a irmã Mábia? Aí eu vou acrescentar uma coisa a mais para vocês entenderem melhor. Aí eu digo assim, a irmã Mábia, vírgula, aluna do IBA, acabou de chegar. Essa expressão entre vírgulas, acabou de chegar, está explicando quem é a irmã Mábia a que eu me referi ou a que me refiro. A isto a gente dá o nome de aposto. Aposto. Geralmente, o aposto vem entre vírgulas, mas não é sempre. Vejam aí. Maria, vírgula, a aluna do segundo ano, vírgula, foi aprovada. A expressão a aluna do segundo ano, que está entre vírgulas, e que está explicando alguma coisa a respeito de Maria, que é o sujeito, está complementando alguma coisa que eu já afirmei, é chamado de aposto. Esse aposto aí veio entre vírgulas, como acontece, ou só ia acontecer, com a maioria desta classe de palavras, aposto. Mas nós temos também aí um exemplo de aposto que não vem virgulado. A cidade de Anápolis é progressista. Se eu dissesse assim, tirasse a expressão de Anápolis, que eu sublinhei, e dissesse só assim, a cidade é progressista. Aí você perguntaria, qual cidade é progressista? Aí eu vou complementar, eu digo, a cidade de Anápolis. Então, a expressão de Anápolis foi um complemento que eu fiz para tornar mais entendida a minha oração ou a minha afirmação. Então, a expressão de Anápolis é um aposto. E nesse caso aí, esse aposto iniciado por uma preposição, ele não é virgulado, ele não vem entre vírgulas. Muito bem. Passemos para o slide de número 2. Via de regra, posiciona-se entre vírgulas. Já falamos isso, né? Muito bem. Então, aqui nós terminamos os termos da oração. Então, os termos da oração são essenciais, integrantes e acessórios, como nós terminamos hoje. Essenciais, integrantes e acessórios. Agora, fora dessa estrutura oracional, nós temos um outro nome, vocativo. O que é um vocativo? É um termo à parte. Ele é à parte
porque ele não compõe a estrutura oracional, porque a estrutura oracional é composta por termos essenciais, integrantes e acessórios. E o vocativo não entra em nenhum desses termos, nem essenciais, nem integrantes, nem acessórios. Mas o que é um vocativo? É uma espécie de chamamento ou invocação. Não sei se vocês já leram aquele livro Navio Negreiro. De autoria do escritor romântico chamado Castro Alves. Em um dos trechos, ele olhando a situação de miserabilidade dos escravos acorrentados naquele navio, ele faz uma espécie de invocação a Deus. E ele fala mais ou menos assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então percorre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Não é uma invocação do poeta Castro Alves em relação à pessoa de Deus? Ele começa: Deus, ó Deus, onde estás? Então, esta expressão aí, ó Deus, é um chamamento. A isso aí nós chamamos de vocativo. Quando a gente diz assim, se você leva um susto, passa por uma provação, você exclama: Jesus amado. Isso é um vocativo. Você está fazendo uma invocação a Jesus. Os católicos costumam dizer: Nossa Senhora. É uma invocação à Senhora deles. É isso? Nossa Senhora. É Deus do céu. É invocação. Então, tudo isso é um vocativo. Então, vocativo, na verdade, é um chamamento. É uma invocação. Chamamento ou invocação. E com isso, meus queridos irmãos e irmãs, a gente termina o estudo dos termos da oração, dos termos oracionais. E nós vamos hoje aqui combinar o seguinte: eu vou elaborar uma provinha de avaliação bem simples, contendo apenas e tão somente aquela matéria que nós já ministramos do início até agora. Porque, na verdade, o que nós estamos estudando é análise sintática. Como análise sintática, a gente estudou oração, estudou período, estudou verbo, estudou conjunção, estudou advérbio, estudou preposição, estudou interjeição. Mas eu vou concentrar nesta pequena avaliação que nós vamos fazer apenas na análise sintática. É óbvio que essa análise sintática vai abarcar oração, período, termos da oração, isso. Então, eu vou elaborar, vou transmitir para a irmã Gersilene, vocês vão entrar em contato com ela, ela vai passar para vocês esta prova e vocês vão realizar esta prova nesta semana e vão devolver para a irmã Gersilene até sexta-feira. Vocês vão ter até quinta-feira para fazer essa prova. É bem fácil, é rapidinha. Eu vou colocar apenas 2 questões. É uma prova que, para quem sabe, faz em 10 minutos no máximo. Aí vocês respondem essas questões
enviam para a irmã Gersilene, e eu vou apanhar com a irmã Gersilene essa prova, corrigi-la, e ela vai ser a primeira nota de vocês nesse semestre. A outra nota vai ser no final do nosso semestre e vai basear-se nas atividades que vocês ou já mandaram, ou estão mandando, ou ainda vão mandar para a plataforma. Perfeito? Então, para vocês terem uma ideia de como vai ser essa provinha, nós vamos fazer agora uma recapitulação, como se fosse a prova que eu vou mandar amanhã para a irmã Gersilene. Perfeito? Eu acho que não, irmã Mábia. Eu acho que não pode, sim. Para a irmã Gersilene, pode. Porque depois ela manda para mim, eu lanço na plataforma. Tudo bem. Pode mandar para a irmã Gersilene através do WhatsApp, sim. Fica mais fácil, né? Tudo bem. Muito bem. Então, vejam lá. Apanhem um lápis ou uma caneta e um pedacinho de papel e escrevam a seguinte oração. Eles pediram o presente. Eles pediram o presente lindo de Natal. Se ficar mais fácil para vocês entenderem, pode inverter a ordem. Eles pediram o lindo presente de Natal. Fica mais fácil para entender, né? Eles pediram o lindo presente de Natal. E o que eu pediria para essa questão seria assim: dê a função sintática dos termos sublinhados dos termos sublinhados da oração seguinte. E aí eu sublinhei eles, sublinhei pediram, sublinhei o presente, sublinhei lindo e sublinhei de Natal. Quer dizer, eu sublinhei tudo, né? Então, eu estou pedindo para vocês darem a função sintática dos termos sublinhados. Não é a função morfológica, porque se fosse função morfológica, a gente ia dar os nomes das classes de palavras. Se fôssemos fazer aí uma análise morfológica, a gente iria dizer que, por exemplo, nessa oração que nós colocamos, eles é pronome, pediram é verbo, o é artigo, presente é substantivo, lindo é adjetivo, de é preposição e Natal é substantivo. Mas eu não quero análise morfológica. Nós estamos estudando análise sintática. Não é o estudo isolado da palavra, do termo ou da parte. É a conexão que há entre essas partes, entre esses termos. É a ligação, a correlação que existe entre um e outro. Então, para responder isso aí, você vai ter que saber o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, um adjunto adnominal, um aposto, e daí por diante. É isso? Então, vamos lá. Faça a análise sintática dos termos sublinhados. A gente começa com o primeiro termo sublinhado. E o primeiro termo é eles. E aí você vai analisar esse termo. Vocês já sabem
o que é eles aí nessa oração, quando a gente pede para analisar termos da oração, você vai descobrir se o termo é essencial, se é integrante ou se é acessório. Se ele é sujeito ou predicado, se ele é complemento verbal ou nominal ou um agente da passiva, ou se ele é um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial, ou se é um aposto. Então vamos ver. Eles. Qual é a função sintática de eles? E a irmã Mábia respondeu muito bem, dizendo que eles, é sujeito. E como ela chegou a essa conclusão? Muito provavelmente, ela tenha feito a pergunta quem antes do verbo. Talvez ela tenha raciocinado assim. Quem pediu o presente lindo de Natal? Resposta, eles. Então, eles é sujeito. Aí, vocês vão escrever sujeito. Mas esse sujeito é simples, composto, indeterminado ou inexistente? Esse sujeito é classificado como sujeito simples, porque ele se compõe de apenas um núcleo, que é esse pronome eles. Então, sujeito simples. Além de ser um sujeito simples, ele é classificado como claro, porque ele está expresso na oração. Vocês podem vê-lo, ele está escrito na oração. Então, eles é classificado como sujeito simples, claro. Agora, se eu tenho sujeito, eu vou ter predicado. E o que é predicado? É tudo aquilo que se afirma do sujeito. O que eu afirmei de eles, a respeito deles, que é o sujeito? Afirmei que pediram o presente lindo ou pediram o lindo presente de Natal. Então, tudo isso aí é predicado. Tudo isso aí é predicado. Agora, o predicado é classificado como verbal, nominal e verbo nominal. Verbal, nominal e verbo nominal. Esse predicado aí enquadra-se em qual das classificações de predicado? Trata-se de um predicado. Quem quer me ajudar? Eles pediram o presente. A irmã Mábia está respondendo aqui. E a irmã Tânia também está respondendo. Vamos ver se a irmã Tânia vai concordar com a irmã Mábia. Esse predicado é nominal, é verbal ou é verbo nominal? Vamos ver, irmã Tânia, o que a irmã Tânia vai dizer? A irmã Tânia disse verbal e a irmã Mábia disse nominal. Uma acertou, outra errou. Vamos ver? Vamos tirar a prova agora? O que é um predicado verbal? Predicado verbal é aquele predicado cujo núcleo é o próprio verbo, daí o nome, predicado verbal. Estou dizendo assim, quando o predicado é verbal, o verbo representa a parte principal da oração. E esse predicado verbal sempre terá como verbo uma das seguintes classificações. Ou esse verbo será um verbo intransitivo, ou ele será transitivo direto, ou ele será transitivo indireto, ou ele será bitransitivo. Então, todas as vezes que o predicado for verbal, o verbo só poderá ser classificado como uma destas três possibilidades. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Se o predicado for nominal, o núcleo não é o verbo,
O verbo não é a parte principal. A parte principal vai ser o nome. Daí a nomenclatura predicado nominal. O mais importante vai ser o nome. Vamos descobrir, então, o que é mais importante aqui nesta oração. É o nome ou é o verbo? É o verbo, não é? Eles pediram. Tanto é que se eu disser assim, eles pediram, vocês já entenderam perfeitamente a oração. O verbo pedir aí é o que exerce a maior influência na oração. É o centro da oração. É o núcleo do predicado. Por isso, esse predicado, irmã Mábia, é classificado como predicado verbal. E esse verbo pediram aí é classificado quanto à predicação verbal, como um verbo transitivo direto. Eles pediram o quê? Resposta: o lindo presente de Natal. Quando eu digo assim, eles pediram, aí você logo pergunta, pediram o quê? Então, esse verbo pedir não tem sentido completo. Ele exige um complemento, que a ele se liga de forma direta, sem a presença de uma preposição. Quando você vai descobrir o sujeito, você faz a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem pediu? Resposta, eles, sujeito. Agora eu vou fazer a pergunta quem ou que depois do verbo. Eles pediram o quê? Resposta, o presente. Quando você faz a pergunta o que ou quem depois do verbo, você acha um complemento verbal chamado objeto direto. Objeto direto. Então, esse verbo aí é classificado como transitivo direto, porque ele pede um complemento que a ele se liga de modo direto, chamado objeto direto. Então, esse predicado aí é um predicado verbal. Se o predicado fosse nominal, irmã Mábia, o verbo teria que ser de ligação. Porque quando o verbo é de ligação, ele apenas liga. O mais importante, quando eu tenho um verbo de ligação e um predicado nominal, é o nome. Aí eu teria que ter um dos verbos de ligação, ser ou estar. Ou um outro verbo que possa ser substituído por um deles, ser ou estar. Então, esse predicado aí é classificado como predicado verbal. E qual é a função sintática do termo sublinhado pediram, que é o verbo? Isso aí é simplesmente o núcleo do predicado. Porque quando o predicado é verbal, seu núcleo é o próprio verbo. Então, pediram é o núcleo do predicado. É o núcleo do predicado. Muito bem. Mas vamos continuar. Eu tenho aí, eles pediram o presente. Se eu for analisar apenas e tão somente o pedaço o, eu vou descobrir que morfologicamente o é artigo definido masculino singular. E como nós estudamos hoje, quando eu tenho em uma oração ou um artigo, ou um adjetivo, ou um numeral, ou um pronome, tudo isso aqui, essas 4 classes de palavras, vão funcionar como adjunto adnominal. Então, esse o aí que nós sublinhamos é um adjunto adnominal. E realmente, ele está junto com o nome é presente. É isso? Agora, se eu analisar em conjunto, ao mesmo tempo, a expressão o presente, se eu analisar só o, eu estou diante de um adjunto adnominal, porque trata-se de um artigo.
Agora, se eu ligar o com o presente e analisar a expressão o presente, eu estarei diante de um objeto direto. Olha aí, ó. Eles pediram o quê? Resposta, o presente. Essa expressão, o presente, é aquilo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, que no caso é o pediram. Pediram o quê? O presente. Responde a pergunta o quê depois do verbo. Então, o presente é objeto direto. E se eu for analisar somente ou isoladamente a palavra lindo? Facilidade. Morfologicamente, lindo não é um adjetivo, não é uma qualidade do presente, que é um substantivo? Então, e aí voltamos. Quando é adjetivo, artigo, numeral e pronome, funciona como adjunto adnominal. Então, lindo é adjunto adnominal. Lindo é adjunto adnominal. Vamos continuar. E aí a expressão de Natal. O que vocês acham que é essa expressão de Natal? Eles pediram um lindo presente de Natal. Presente de Natal. Esse de Natal aí. O que vocês acham que é isso aí? Que termo da oração é? Isso é sujeito, é predicado, é complemento verbal, é complemento nominal, é agente da passiva, é aposto, é adjunto adnominal, é adjunto adverbial. O que vocês acham? Nós havíamos dito que quando... Vai saber agora, Banader. Nós havíamos dito para vocês em aulas anteriores que todas as vezes que um nome vier antecedido de uma preposição, em análise sintática, vai funcionar com 3 possibilidades. Ele vai ser objeto indireto, porque todo objeto indireto é antecedido por uma preposição necessária e obrigatória e indispensável. Então, ou pode ser objeto indireto, ou pode ser agente da passiva. A árvore foi cortada pelo machado. Pelo machado é agente da passiva. E é uma expressão preposicionada. Preposicionada. E a outra expressão preposicionada faz parte do que nós chamamos de complemento nominal. Aquilo que completa sentido de um nome. É o caso aí. Olha aí, vamos analisar. Vamos analisar. Eles pediram o lindo presente de Natal. A expressão de Natal está complementando qual outro nome ou qual outro verbo aí? A expressão de Natal não está completando o sentido da palavra presente, que é um nome, que é um substantivo? Concordam comigo? Eles pediram o lindo presente de Natal. Esse de Natal aí está completando o sentido da palavra presente, que é um nome. Então, se está completando o sentido de um nome, ele é chamado de complemento nominal. Complemento nominal. Será que eu estou indo muito depressa? Está dando para vocês entenderem? Vou dar uma repassada de novo, para vocês observarem aí e relembrarem.
nós temos aí esta oração, eles pediram o lindo presente de Natal. Estamos pedindo para analisarem os termos sublinhados, que, por sinal, foram todos. E aí, o primeiro termo sublinhado foi... Ah, tá. O irmão Diego começou a participar aqui. Eles pediram o lindo presente de Natal. Vamos lá, irmão Diego. Dê a função sintática da oração. Aí, irmão Diego, fez direitinho. Vamos lá. Vamos, então, analisar juntamente com o irmão Diego. Eles, sujeito simples, claro. Isso, certinho, irmão Diego. Só acrescentar a expressão claro, porque o sujeito simples pode ser claro ou oculto. Aí é claro, né? Ele está expresso na oração. Então, eles, sujeito simples, claro. Pediram, na verdade, o irmão Diego disse, predicado verbal. É uma meia-verdade. Porque predicado é tudo aquilo que resta da oração quando a gente retira o sujeito. Se você retirar o sujeito, que é eles, vai sobrar. Pediram o presente lindo de Natal. Então, tudo isso aí faz parte do predicado. O predicado não é apenas pediram o verbo. Na verdade, pediram é sim o núcleo do predicado, porque esse predicado aí é um predicado verbal. O núcleo é o próprio verbo. Então, pediram é o núcleo do predicado. O predicado mesmo é tudo que se fala retirando o sujeito. Predicado verbal. Muito bem. Predicado verbal, porque o núcleo é o próprio verbo. Depois, o é adjunto adnominal. Muito bem. Como nós falamos, o funciona morfologicamente como artigo e artigo, adjetivo, numeral, pronome funcionam como adjunto adnominal. Depois, presente. Na verdade, irmão Diego, o objeto direto é tudo aquilo que responde à pergunta o que depois do verbo. Vamos fazer a pergunta aqui, então. Eles pediram o quê? Resposta: o lindo presente de Natal. Tudo isso aí é o objeto. Tudo isso aí é o objeto direto. Agora, presente isolado seria o núcleo do objeto direto. Perfeito, irmão Diego? Presente, então, é o núcleo do objeto direto, porque o objeto direto é tudo que responde à pergunta o que depois do verbo. E aí o irmão Diego continua dizendo, lindo é adjunto adnominal. Muito bem, porque lindo é um adjetivo. E adjetivo, juntamente com artigo, numeral e pronome, sempre funciona sintaticamente como um adjunto adnominal. E, finalmente, a expressão de Natal é um complemento nominal, porque está completando o sentido do nome, da palavra, do substantivo presente. Daí, um complemento nominal. E todo complemento nominal, da mesma forma que o objeto indireto, é preposicionado. Ele vem antecedido de uma preposição necessária, obrigatória e indispensável. Muito bem. O irmão Diego está complementando aqui. Ele é sujeito claro, singular, tá, lindo, adicional. Isso, corrigindo, ótimo. Mas é isso mesmo, Diego. Acertou praticamente tudo. Está de parabéns. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, será que quanto a esta partezinha aí dessa questão, vocês entenderam? Vocês colocaram sujeito, colocaram predicado, colocaram complemento verbal, que é objeto direto, complemento verbal, que é
objeto direto no caso, complemento nominal, que como o objeto direto funciona como termo integrante, e tiveram aí os termos acessórios, o termo acessório chamado adjunto adnominal. Tivemos aí, então, os 3 tipos de termos da oração: essenciais, sujeito e predicado, integrantes, complemento verbal e complemento nominal, e acessório, na pessoa, na presença do adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Muito bem, muito bem. Agora vamos para mais uma questão que vai ser mais ou menos igual a esta. Eu vou fazer esta avaliação baseando-me apenas e tão somente em análise sintática. Eu vou me esquecer de conjunções, vou esquecer de preposições, de interjeições, de advérbio. Vou me concentrar apenas em análise sintática. Para vocês se saírem bem nesta provinha de avaliação, é só vocês observarem o seguinte: estudem a predicação verbal. Vocês olhando o verbo, vocês têm que saber se esse verbo é de ligação, se o está, intransitivo, se ele tem sentido completo, ou transitivo, se ele não tem sentido completo e se ele pede um complemento. Se esse complemento for preposicionado, ele é transitivo indireto. Se não for preposicionado, ele é transitivo direto. Deve conhecer os tipos de sujeito, os tipos de predicado e os termos integrantes. Complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva e termos acessórios da oração, que são os adjuntos, adverbiais, e o adjunto adnominal, além do aposto. Sabendo isto, é nambu na capanga. É 10 tranquilamente. A primeira notinha de vocês para a decúria, para o diário. Muito bem. Vamos então para uma segunda questão, para a gente terminar e eu deixar vocês descansar. Deixa-me ver aqui. Deixa eu ver o que eu vou escrever. João e Maria pediram, mas não ganharam. Não ganharam rapidamente. Não ganharam não ganharam facilmente. Facilmente. Isto. João e Maria pediram, mas não ganharam facilmente. Esta é a oração. Aliás, essas são as orações, né? Porque, na verdade, nós temos 2 aí. João e Maria pediram, mas não ganharam facilmente. João e Maria pediram, mas não ganharam facilmente. E aí a questão diz assim: faça a análise sintática do seguinte enunciado linguístico. Faça a análise sintática do seguinte enunciado linguístico. E o enunciado linguístico é esse que nós colocamos aqui e que o irmão Diego já escreveu já lá no chat. João e Maria pediram, mas não ganharam facilmente. O que vocês vão fazer, então, aí? Para ficar mais fácil para vocês e mais cômodo,
vou dar para vocês algumas dicas para facilitar o serviço de vocês, a tarefa de vocês. É como se fosse um roteiro que vocês podem seguir. Quando alguém pede para vocês fazer análise sintática, a primeira coisa que vocês devem fazer é sublinhar os verbos. Eu vou passar um traço sob ou debaixo de todos os verbos que eu tiver no período. Vamos lá, então? Onde estão os verbos desse período aí? João e Maria pediram. Pediram é verbo, não é isso? Então, eu coloco um traço debaixo de pediram. Eu sublinho. Mas eu tenho um outro verbo. Não ganharam, verbo ganhar. Então, eu sublinho. Pediram e ganharam. Muito bem. Sublinhei os dois verbos. Muito bem. Depois que eu sublinho os verbos, a segunda coisa que eu faço é eu sublinhar os verbos. Muito bem, irmão Diego. Segunda coisa que eu faço é circular as conjunções. Eu passo um círculo ao redor das conjunções. Vamos ver quantas conjunções eu tenho aí? É a coisa mais fácil. Eu disse para vocês que quando eu tenho um período, a quantidade de orações nesse período é exatamente igual à quantidade de verbos. Eu tenho aí dois verbos. Os verbos, como o irmão Diogo disse muito bem, os verbos chegar, os verbos pedir e ganhar. Eu tenho dois verbos. Portanto, se eu tenho dois verbos e a quantidade de orações do período é a mesma da quantidade de verbos, eu tenho aí duas orações. E se eu tenho duas orações, eu vou ter uma conjunção. Por quê? A quantidade de conjunções do período me é dada pela quantidade de orações menos um. Então, eu tenho duas orações, menos um dá um. Então, eu tenho uma conjunção. E onde está essa conjunção? Onde está essa conjunção? Essa conjunção está aí representada pelo mas. Mas. Então, eu circulo o mas. Irmão Diego, deixe-me explicar uma coisinha para o irmão. O irmão tem razão. Aliás, não é para o irmão Diego, não. É para a irmã Mábia. A irmã acertou, irmã Mábia. Só que a irmã disse que esse é aí também é. E, na verdade, é. João e Maria. Esse é aí é uma conjunção. Mas essa conjunção aí, João e Maria, esse e, que é uma conjunção aditiva, não está ligando orações. Ela está ligando apenas classes de palavras idênticas, de mesma categoria gramatical. Ela está ligando dois substantivos próprios, João e Maria. É uma conjunção, mas para nós não interessa, porque nós estamos estudando orações, estamos estudando análise sintática. Então, na verdade, nós vamos considerar apenas e tão somente a conjunção mas, que nós já circulamos. Mas. Muito bem. Depois que eu faço isso, eu vou separar as orações, dar nomes a essas orações e dar nomes aos seus termos ou às suas partes. Vejam como eu faço. Muito bem. Vamos separar as orações. Quantas orações eu tenho aí? Eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos e eu tenho uma conjunção. A conjunção está aí no mas, que eu já circulei. Então, onde está a conjunção, está o isso, irmão Diego. Onde está a conjunção? Onde está a conjunção? Eu tenho o início de uma oração e o término de outra oração. Porque a conjunção liga orações. Então, eu tenho aí
João e Maria pediram. Até aí é a primeira oração. A segunda oração começa com a conjunção mas não ganharam facilmente. Então, a primeira oração é João e Maria pediram. A segunda oração é mas não ganharam facilmente. Vamos dar nomes a essas orações? Nós já estudamos isso, não é isso? É a coisa mais fácil. Eu olho primeiro a primeira oração. João e Maria pediram. Essa oração não possui conjunção. E nós falamos para vocês que todas as vezes que uma oração não tiver conjunção, ela poderá ser ou oração coordenada assindética ou uma oração principal. Mas eu não sei aqui se esta oração João e Maria pediram é uma oração principal ou é coordenada assindética. Para isso, eu tenho que saber qual é o nome da segunda oração que a ela está ligada. Então, eu deixo primeiro essa primeira oração e parto para a segunda, que é mas não ganharam. Qual é o nome dessa segunda oração? Mas não ganharam. Esta oração leva o nome da conjunção que a inicia. E qual é a conjunção que inicia essa segunda oração? É a conjunção mas. Vamos classificar essa conjunção? Trata-se de uma conjunção coordenativa adversativa. Lembram-se? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. É uma conjunção coordenativa sindética adversativa. Liga oposições, contrariedades. Daí a palavra adversativa. Então, se a conjunção, esse mas aí, é uma conjunção coordenativa adversativa, o nome dessa oração vai levar o mesmo nome da conjunção. Essa oração vai se chamar oração coordenada sindética adversativa. Por que é uma oração? Porque possui um verbo. Olha aí o verbo ganhar. Por que é coordenada? Porque esta oração ordena-se com a primeira, com a outra oração, que também é chamada de coordenada. Por que é sindética? Ela é sindética porque ela possui conjunção ou síndeto, que é a mesma coisa. A conjunção ou síndeto é o mas. Então, é oração coordenada sindética. E aí vai o nome da conjunção, que é adversativa. Então, a classificação da segunda oração é oração coordenada sindética adversativa. Muito bem. Se eu classifiquei já a segunda oração e descobri que se trata de uma oração coordenada sindética adversativa, é uma oração coordenada, a primeira oração não poderá ser principal. Ela terá que ser coordenada. Porque todas as vezes que uma oração no período for classificada como coordenada, é porque existe uma outra que com ela se ordena, que também vai se classificar como coordenada. Então, eu volto para a primeira oração e afirmo. A primeira oração, qual a primeira oração? João e Maria pediram. É uma oração coordenada. Eu estou diante aí de duas orações coordenadas. A segunda é uma coordenada sindética adversativa e a primeira é uma oração coordenada assindética, porque esta primeira oração não possui conjunções. Muito bem. Então, primeiro, sublinhei os verbos, circulei as conjunções, separei as orações, dei nomes às orações. Vou agora dar nome ao período. Eu tenho aí um período que se compõe de duas orações. Então, esse período não pode ser considerado como período simples, porque
Período simples é aquele que possui apenas uma oração. Eu tenho aí 2 orações, então esse período é classificado como período composto. Mas o período composto pode ser composto por coordenação, por subordinação ou misto. Um período é composto por coordenação quando ele se compõe apenas de orações coordenadas. Um período é composto por subordinação quando ele possui orações principal e subordinadas. E um período é misto quando ele possui todos os tipos de orações. Orações coordenadas, principal e subordinadas. Esse período aí, como nós já vimos, é composto apenas por orações coordenadas. A primeira que é oração coordenada assindética e a segunda que é oração coordenada sindética adversativa. Então, esse período é classificado como período composto por coordenação. Muito bem. Fizemos até agora o quê? Sublinhamos os verbos, circulamos as conjunções, dividimos as orações, classificamos as orações e classificamos o período. O que nos resta fazer agora? Apenas estudar as partes ou os termos da oração. Pronto. Então, nós vamos agora começar com a primeira oração. E a primeira oração é: João e Maria pediram. João e Maria pediram. Vamos analisar os termos dessa oração? Que termos nós temos aí? Nós temos, em toda oração, a gente sempre tem os 2 termos essenciais, né? Sujeito e predicado. Vamos descobrir, então, onde está o sujeito desta oração. Vamos fazer a pergunta quem antes do verbo. Quem pediu? Resposta: João e Maria. João e Maria, então, é sujeito. Mas que tipo de sujeito? Vamos classificar esse sujeito, João e Maria. Ele não se compõe de 2 núcleos? Eu não tenho aí 2 substantivos próprios, João e Maria? Então, esse sujeito é classificado como extremantânea. Muito bem, sujeito composto. Então, João e Maria é sujeito composto. Depois, onde está o predicado desta oração? É aquilo que, quando você retira o sujeito, sobra. Você retira João e Maria, o que sobra na primeira oração? Pediram. Então, pediram é o predicado. E é também o núcleo do predicado. É também o núcleo do predicado. Porque esse predicado aí é um predicado verbal. Porque esse verbo aí, pediram, é classificado como verbo transitivo direto. Quem pede, pede alguma coisa. Embora a gente não tenha dito na oração o que eles pediram, que João e Maria pediram, a gente sabe que eles pediram alguma coisa. Esse verbo aí é transitivo direto. Ele pede um complemento, embora esse complemento não tenha vindo expresso na oração. Eu não tenho aí o objeto direto explicitado. Muito bem. Então, a primeira oração já está estudada nos seus termos. João e Maria, sujeito composto, pediram, predicado, verbal e núcleo do predicado ao mesmo tempo. Muito bem. Passemos, então, finalmente, para a segunda oração. Isso, irmão Diego. Só que o irmão não precisa dizer sujeito composto claro, porque todo sujeito composto
já é, por natureza, claro. É impossível existir, irmão Diego, um sujeito composto, oculto. Se ele é composto, é porque você o declarou na oração. João e Maria. Se eu ocultar, eu não vou saber que ele é composto. Eu sei que ele é composto porque eu o escrevi. Ele é claro, ele é expresso. Então, você não precisa dizer sujeito composto claro. A expressão claro ou oculto, eu uso apenas para o sujeito simples. Aí o irmão poderia dizer simplesmente sujeito composto. Já está de bom tamanho. Mas é isso mesmo, sujeito composto. Muito bem. O que nós fizemos até agora? A gente sublinhou os verbos, circulou as conjunções, dividiu as orações, deu nomes a essas orações, deu nome à conjunção, classificou o período e estamos estudando as partes, os tomos, os pedaços ou os termos da oração. Fizemos isso para a primeira oração. E agora resta-nos fazer em referência em relação à segunda oração. E a segunda oração é: mas não ganharam facilmente. Esta é a segunda oração. Vamos, então, analisar os termos dessa oração? A gente sempre começa pelos termos essenciais, depois parte para os integrantes e depois parte para os acessórios. Nem sempre todas as orações têm todos esses termos. Elas podem ter apenas alguns desses termos. Vamos ver nesse caso aí. Onde está o sujeito da segunda oração? Mas não ganharam facilmente. Como a gente encontra o sujeito dessa oração? Fazendo a pergunta quem antes do verbo. Quem não ganhou facilmente? Resposta: João e Maria. Mas João e Maria estão escritos aí, estão expressos aí na segunda oração? Não. Eles fazem parte expressamente lá na primeira oração. João e Maria pediram. Mas eles continuam sendo o sujeito da segunda oração. Porque foram João e Maria que pediram e que não ganharam. Então, eles são sujeitos na primeira oração e na segunda oração. Na primeira oração, eles são sujeitos composto, sujeito composto. E na segunda oração, eles funcionam como sujeito oculto, porque eles não estão aí na aparência, não estão sendo vistos, não estão expressados, não são expressos aí. Então, sujeito oculto, eles, entre parênteses, eles. Sujeito oculto, entre parênteses, eles. Se refere a João e Maria. E o predicado? Qual é o predicado dessa segunda oração? Eu retiro o sujeito, que nem está escrito, porque é oculto, o que sobra é predicado. O que sobrou, então? Não ganharam. Porque a conjunção mas não faz parte do predicado. Ela apenas liga duas orações. Então, o predicado da segunda oração é: não ganharam facilmente. Não ganharam facilmente. Muito bem. Vamos descobrir a classificação. Isto, irmão Diego, sujeito oculto na segunda, entre parênteses, eles, João e Maria. Vamos classificar esse predicado da segunda oração. Para classificar o predicado, eu preciso aprender e saber classificar o verbo. Vamos, então, classificar esse verbo, que é o verbo ganhar, quanto à predicação verbal. Aí nós temos que saber que, se esse verbo ganhar é verbo de ligação, é verbo intransitivo, é verbo transitivo direto, é transitivo indireto ou é bitransitivo? É fácil. Vamos por exclusão? Ganhar,
ganharam. Ganharam. Esse verbo ganhar é de ligação? Ele pode ser substituído pelos verbos ser ou estar? Não, não pode. Então, esse verbo não é de ligação. Esse verbo ganhar é um verbo intransitivo? Se ele for intransitivo, ele tem sentido completo. Ele não precisa de nenhum complemento. Vamos ver se isso é verdade? Eu digo assim, não ganharam. Está completo? Não está. Porque quando eu digo assim, não ganharam, vocês fazem de imediato a pergunta, não ganharam o quê? Então eu preciso acrescentar mais alguma coisa aí para completar o sentido desse verbo. Esse verbo, então, não é intransitivo. Ele é transitivo, porque ele pede um complemento. Por exemplo, se eu dissesse assim, não ganharam o presente facilmente, mas eu nem escrevi o presente. Mas esse verbo ganhar aí pede um complemento que a ele se liga diretamente, chamado objeto direto, que eu nem escrevi aqui. Mas esse verbo pede o objeto direto. O objeto direto está subentendido. Então, esse verbo aí é classificado como verbo transitivo direto. E quando o verbo é, como nós já dissemos, quando o verbo é transitivo direto, bitransitivo ou intransitivo, esse verbo sempre é classificado, dá ao predicado uma classificação de predicado verbal. Porque quando o verbo é de ligação, o predicado será sempre nominal. Então, como esse verbo aí não é de ligação, esse predicado é classificado de predicado verbal. E o predicado verbal aí é não ganharam facilmente. Como é um predicado verbal, o verbo é o núcleo desse predicado. Então, predicado verbal, não ganharam facilmente. Núcleo do predicado, ganharam, que é o nome do próprio verbo. O que sobrou para a gente analisar? Apenas as expressões não e facilmente. O que é esse não? Se a gente for observar a palavra não, a gente vai se lembrar de que se trata de um advérbio de negação. E nós dissemos que todo advérbio em análise sintática é classificado como adjunto adverbial. Então, esse não é classificado como adjunto adverbial de negação. E o facilmente? O facilmente também é um advérbio, só que é um advérbio de modo. Como eles não ganharam? Facilmente. E como é um advérbio de modo, todo advérbio, em análise sintática, é classificado como adjunto adverbial. Então, facilmente é adjunto adverbial de modo. Então, repetindo só mais uma vez, as duas orações, nas suas partes, para a gente terminar e concluir. A primeira oração é: João e Maria pediram. A segunda oração é: mas não ganharam. Isso porque nós já sublinhamos os verbos, circulamos as conjunções, descobrimos quantas orações nós temos, separamos essas orações, demos os nomes à conjunção, demos os nomes às orações, classificamos o período e agora estamos fazendo o estudo das partes da oração. Na primeira oração, a gente descobriu que João e Maria são sujeito composto. Pediram é predicado e núcleo do predicado. Um predicado classificado como predicado verbal, porque esse verbo aí é transitivo direto. A segunda oração,
Nós temos sujeito, oculto, eles, que nem aparece na oração. Predicado, não ganharam facilmente. Sujeito, oculto, predicado, não ganharam facilmente. Classificação do predicado. Predicado verbal. Porque esse verbo ganhar aí é classificado como transitivo direto. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganharam o quê? Alguma coisa, que eu nem disse aí na oração. Mas esse verbo aí, porque quem ganha, ganha alguma coisa, é classificado como transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, o predicado terá que ser necessariamente, obrigatoriamente, um predicado verbal. Então, predicado verbal não ganharam facilmente. Núcleo do predicado, o próprio verbo ganhar. O não é adjunto adverbial de negação e o facilmente é um adjunto adverbial de modo. Muito bem. Vai ser mais ou menos assim, meus irmãos. Eu vou fazer questão de colocar as duas questões muito parecidas com esta aqui, para vocês se lembrarem. Então, a aula está sendo gravada, dê uma olhadinha, dê uma olhadinha aí tranquilo, né? Que vai ser fácil. Muito boa pergunta, irmã Tânia. O mas, a gente sabe que é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Coordenativa adversativa. Se a gente fosse analisar, a gente ia dizer conectivo, coordenativo, adversativo. Porque conectivo, ou síndeto, ou conjunção, são expressões análogas. E aí a gente daria conectivo, coordenativo, adversativo. Mas não precisa se preocupar muito com isso. Eu estou mais preocupado em que vocês entendam o teor, o cerne da análise sintática. Vamos então, para terminar, o que o irmão Diego disse assim. João e Maria, sujeito composto, certo? Pediram núcleo do predicado, que também é o predicado, nesse caso, irmão Diego, porque ele assambarca os dois. O sujeito oculto, entre parênteses, eles, perfeitamente. O não é um adjunto adverbial de negação. O ganharam é o núcleo do predicado, isto. Porque o predicado é não ganharam facilmente, né? Ganharam é o núcleo do predicado. O facilmente é um adjunto adverbial de modo. E o não é um adjunto adverbial de negação. Muito bem, irmão Diego. Certinho, certinho. Meus irmãos, então, obrigado pela paciência. Desculpe os minutinhos que a gente passou aí. Se houver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Terei o máximo prazer em atender vocês. Mas vai ser uma provinha muito fácil. Tranquilo, eu vou caprichar aqui numa coisa bem fácil para vocês. Tá certo? Não precisa se preocupar, tranquilo. Entre em contato com a irmã Gessilene. Ela vai passar para vocês essa coisa e vocês entregam para ela até quinta-feira à noite. Para sexta-feira ela mandar para nós aqui. Está bom? Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus, e fiquem com o nosso Deus. Fácil é se perguntar qual o meu nome. Deixa eu ver se eu entendi. Fácil é se perguntar qual o meu nome. Não consegui entender, irmão Diego. Fácil é se perguntar qual o meu nome. Que isso, irmão Diego? O irmão já deu provas evidentes aí de que está dominando a matéria. Ele já lançava a questão e o irmão já mandava aí.
Já mandava a resposta, tranquilo, muito bem. Muito bem, meus irmãos. Fiquem com Deus e que a paz do Senhor Jesus continue com vocês.